Oi gente, nova série aqui no canal para testar as dicas da internet. Tem muita dica por aí e a gente vai botar em prova o que funciona e o que não funciona. É até difícil com tanta dica que tem a gente separar o que é dica boa do que é dica furada. Dá para separar até o que é uma dica bem produzida do que é uma dica com uma produção mais ou menos. Mas às vezes aquela dica que é mais simplona é a melhor dica e aquela dica com roteiro incrível, com câmeras maravilhosas, nem é tudo isso. A gente vai botar tudo isso em prova aqui no canal. Então se você não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal e mais do que isso, mande as suas ideias daquela dica que você tá na dúvida se é uma boa dica ou não, pra gente botar a prova aqui. E pra não ser hipócrita com isso, a gente que tá dando dica na internet há 10 anos, tem que começar botando à prova uma dica nossa, uma dica do VPD. Nada melhor do que começar com aquela dica que tá desde o começo no VPD e que até hoje gera muito questionamento, muita dúvida, muita desconfiança até. Vale a pena evitar o Magiquinho numa segunda-feira? A gente precisa fazer isso? Essa foi uma das primeiras dicas que a gente deu lá no VPD, porque o roteiro do Magiquinho foi um dos primeiros posts. Na verdade, o roteiro do Magiquinho existe antes do blog existir. Esse roteiro já foi modificado muitas vezes, mas essa dica a gente mantém lá. Será que ela tá valendo a pena ainda? A gente pensou muito qual que era a melhor forma de fazer esse teste, botar isso à prova. Será que se a gente viesse nos parques todos os dias da semana, ficasse anotando os tempos de fila para comparar, seria uma forma justa de fazer essa comprovação? E eu acho que não, porque querendo ou não, por mais que a gente chegasse a alguma conclusão, seria um recorte pontual. E o que mais causa desinformação, ou uma das coisas que mais causa desinformação quando a gente está falando de dica de viagem, é pegar um recorte pontual e transformar aquilo em regra generalizada. Então ver os dados de uma semana seria só uma semana, não significa que é sempre assim. Então essa forma não ia funcionar. Foi a primeira forma que a gente pensou, mas a gente viu que não ia funcionar. A outra possibilidade que a gente pensou é de falar da minha experiência, do que eu sinto estando aqui nos parques, que dias que eu sinto que estão mais cheios, e eu realmente sinto que segunda-feira as filas estão maiores, que é um dia mais difícil de você andar no Magiquinho. Mas aí também é só a minha sensação, o meu sentimento. Eu não sou sensitiva, não vale nada o que eu tô sentindo pra comprovar uma coisa ou outra. A gente fica no mesmo ponto. Acho até que é pior do que a outra possibilidade de ficar realmente anotando tempos de fila. Ali pelo menos tinha um dado. Aqui sentimento é muito pessoal, às vezes vai até de humor. A gente pensou e concluiu que a única forma da gente realmente poder comprovar e falar segunda-feira é um dia que vale a pena você evitar, se puder, o Magiquinho, é com dados. É a única forma da gente responder isso de uma vez por todas e comprovar, sem ser minha opinião ou a minha recomendação pessoal. E é isso que a gente vai fazer. Esse é um vídeo que com certeza seria muito mais legal fazer no parque. Eu queria muito fazer esse tipo de provas no parque, mas a verdade é que para fazer uma análise do que dia é melhor, a gente não adianta estar no parque, porque a gente não vai ver isso estando lá só. A gente precisa avaliar os dados. E é isso que a gente vai fazer. Então, para avaliar os dados, não tem jeito. O lugar para estar é no computador e olhar algo que o VPD não faz, que é olhar o dia a dia dos parques, o tempo de fila dia a dia. Eu não faço, mas tem quem faça. Olhando aqui no meu computador os dados do Trio Data, que é um site que todos os dias ele computa, ele analisa os tempos de espera das atrações da Disney, todas as atrações de todos os parques, todos os dias por semana, e você pode fazer análises diferentes olhando isso. Eu adoro essas coisas de ficar analisando o dado, eu uso muito esse site, inclusive quando a gente vai atualizar os roteiros, pra ver se tudo tá fazendo sentido que a gente tá sugerindo pra vocês. Dá pra ver os tempos de fila ao longo do dia, é maravilhoso, esse site é difícil sair. Mas pro objetivo desse vídeo, acho que a coisa mais fácil pra gente olhar é a média de tempo de espera do Magiquinho cada dia da semana. Eles têm esse gráfico lá e aí não deixa dúvida. O Magiquinho tem o tempo médio de fila segunda-feira maior do que os outros dias. 11% mais ou menos mais do que o segundo dia mais cheio. E a gente nunca tirou isso da nossa cabeça. Na verdade, essa é uma informação que a gente já tinha antes, da época que o Felipe trabalhava na Disney, que ele trabalhava na Main Street, e ele recebeu essa informação lá, de que é o dia mais cheio justamente porque muita gente chega em Orlando no final de semana e depois quer começar os parques na segunda-feira, começando justamente pelo Magic Kingdom. Então fica claro que o Magic Kingdom é sim mais cheio na segunda-feira. Isso significa que vir o Magic Kingdom na segunda-feira é sempre a pior opção, que você nunca pode fazer isso, que essa é a regra mais importante? É claro que não. Saber quais recomendações vale a pena você seguir ou não seguir é importante, mas também é muito importante você não pegar nenhuma recomendação e transformar em regra absoluta. Isso também vira um tiro no pé. A gente tem que sempre considerar qualquer coisa dentro de um contexto para ver o que vai fazer mais sentido. Às vezes você pode querer vir no Magic Kingdom para evitar uma festa de Natal ou de Halloween, porque o tempo vai ser melhor, o clima tá melhor, porque faz mais sentido na sua programação como um todo do que outros dias, porque você tá repetindo o Magic Kingdom e tudo bem, porque você vai comprar o Genie Plus e Line Lane e essa lotação adicional não vai fazer tanta diferença para você. Aqui só para citar alguns exemplos. Esses tempos mesmo eu vim no Magic Kingdom numa segunda-feira
porque eu queria ver o show de fogos do 4 de julho aqui, que era um dia 3 de julho, segunda-feira, para poder ver no dia 4 de julho no Epcot. Não era nenhum dia que eu tava vindo para aproveitar o parque, mas era um dia que eu tava vindo aqui porque eu queria ver um show de fogos específico, e na minha programação, pro meu objetivo, fazia sentido. Então, é um ponto para você levar em consideração, mas nunca se transformar em regra absoluta. Eu sei que tem muita gente que quer ter uma regra certinha. Segunda-feira é o melhor dia para ir em tal parque, terça-feira é o melhor dia para ir em tal parque. Mas isso não existe, a gente tem que levar em consideração outras coisas. Já fiz vídeo aqui no canal e tem um post lá no blog. Um post lá no blog é sempre mais atualizado, para ver todas as dicas para você montar a sua programação dia a dia. Esse do Magic Kingdom na segunda-feira é sim algo que você deve levar em consideração, mas não precisa ser uma regra absoluta. Ele tem que ser relativizado como tudo que a gente leva em consideração na hora de fazer a nossa programação. E eu acho que isso dá até mais leveza, porque a gente não tem essa regra que é uma que você não pode deixar. Não, é muito melhor você vir, por exemplo, no Magic Kingdom numa segunda-feira chegando cedo, do que vir num outro dia e chegar tarde. Então todas as regras são importantes e a gente olhar elas junto em equilíbrio é o que vai fazer mais sentido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá querendo fazer uns vídeos diferentes aqui no canal, então me dá sua sugestão de que outras regras você quer que a gente teste aqui. A gente, porque eu tô falando que a Bia tá aqui, ó, escondidinha. Ela tá aqui escondidinha comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos, me conta o que mais você quer ver por aqui, que depois eu volto com mais vídeos, mais dicas. Tchau!